Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Quero ler somente o verso 36. Vou ler apenas esse verso que diz assim: Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém. Irmãos, serei breve e objetivo. Geralmente, quando a gente fala sobre salvação, e como já nos foi dito aqui nessa noite pelo pastor, a respeito do que nós fomos salvos, e geralmente quando a gente pergunta para as pessoas do que você foi salvo, ou perguntamos do que o Evangelho te salva, já ouvi diversas respostas a respeito disso. Já ouvi em outras igrejas testemunhos que as pessoas contam a respeito da sua experiência de salvação. E quando a gente vê esses testemunhos que as pessoas contam da sua experiência de salvação, a gente vê o quanto elas estão distantes do Evangelho. Quando as pessoas falam da sua experiência de salvação, a gente vê o quanto elas estão distantes das Escrituras. Geralmente, as pessoas dizem: eu fui salvo das drogas, eu fui salvo do álcool, eu fui salvo da prostituição, eu fui salvo da mentira. E daí ela vai dar uma lista de pecados da qual ela foi salva. Mas ela não sabe dizer exatamente do que ela foi salva, do que o Evangelho salvou ela. E nós vamos falar hoje, irmãos, do que nós fomos salvos. Embora o texto que nós lemos é bem claro a respeito disso, mas talvez ainda isso não esteja claro em nossas mentes, assim como eu vejo que não há clareza na mente de muitas pessoas nas igrejas aí fora. E é difícil, irmãos, de compreender do que você foi salvo se você não conhecer quem Deus é. Se você não conhecer a revelação que Deus ele dá de si para a humanidade. Temos estudado aqui na escola dominical a respeito dos atributos de Deus, a respeito do ser de Deus. Quando nós falamos de Deus, eu sempre uso essa expressão, os irmãos já ouviram eu falar aqui outras vezes. Quando nós falamos de Deus, irmãos, nós falamos de um ser do qual não podemos pensar nada maior. Deus, ele é um ser supremo, elevado, transcendente. Timóteo, ele diz em sua primeira carta, no capítulo 6, no verso 16, que Deus, ele é imortal e ele habita na luz inacessível. Deus, ele habita na sua luz inacessível, ou seja, Deus, ele é imortal, ele não está sujeito à morte, e é impossível aproximar-se dele, impossível aproximar-se desse Deus. Esse Deus a qual nós falamos, irmãos, é bom a gente deixar claro, porque às vezes nós falamos de Deus com as outras pessoas, e as pessoas também concordam com algumas coisas. É isso mesmo, Deus é maravilhoso, elas falam. Deus é magnífico, né? Só que ao decorrer da conversa você percebe que ela está falando de outro Deus, que não é o Deus das Escrituras. O Deus a qual nós falamos nessa noite é o Deus que se revelou aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus Todo-Poderoso.
É o Deus que se revelou a Moisés. É desse Deus que nós estamos falando, irmãos. Nós não estamos falando do Deus que as pessoas projetam em suas mentes, porque há outros deuses por aí, mas deuses inanimados, deuses que não têm vida, deuses que até têm boca, que têm mão, que têm pernas, que têm ouvidos, mas são deuses que não falam, não andam, eles não trabalham. São deuses, irmãos, preguiçosos, que necessitam de ser carregados por homens, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele não necessita de ajuda de homem, ele não necessita de ajuda humana, ele é um Deus todo-poderoso, é ele que nos dá a vida, é ele que nos sopra o fôlego de vida, nós dependemos dele, ele não depende de nós. E esse Deus, irmãos, é o Deus de toda a criação, é o Deus que criou todas as coisas, o qual o salmista diz no capítulo 33 de Salmos, ele diz que mediante a palavra dele foram feitos os céus e os corpos celestes foram feitos pelo sopro da sua boca. O salmista diz que todos os moradores da terra, todos os habitantes do mundo deveriam temer a esse Deus, tremer diante dele, porque ele falou e tudo se fez, porque ele ordenou e tudo surgiu. Logo, irmãos, é desse Deus que nós estamos falando, o Deus que gerou vida em Abraão, o qual Abraão estava com seu corpo mortificado, sem vida, e Abraão experimentou o poder da ressurreição, o poder da vida em seu próprio corpo. É por isso que ele vai com tanta confiança, com tanta fé, quando ele vai sacrificar o seu filho. E o escritor aos Hebreus diz que Abraão acreditava que Deus iria ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Mas da onde que vem essa confiança? Da onde que vem essa fé de Abraão, irmãos? Vem daquilo que ele havia experimentado em seu próprio corpo. Por que às vezes nos falta essa fé que Abraão teve? Porque nós ainda não experimentamos o poder da ressurreição em nossos próprios corpos. Por isso que ainda nos falta fé e confiança. Esse Deus que Abraão diz que chama à existência as coisas que não existem como se já tivesse existido. É o Deus, irmãos, que dá vida aos mortos. Esse Deus, ele é transcendente, superior, sublime, elevado, separado dos pecadores. Deus, irmãos, ele é distinto, transcendente. E esse Deus imortal, inacessível, todo-poderoso, transcendente, ele se revelou ao homem. E ele revelou todo o seu ser para o homem. E quando nós falamos do ser de Deus, irmãos, nós estamos falando daquilo que compõe o caráter de Deus. Nós estamos falando dos atributos de Deus. É assim que Deus se revela aos homens. Quando Moisés, no capítulo de Êxodo 33, Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus, no capítulo 33, no verso 19, Deus vai dizer com essas palavras para Moisés: diante de você farei passar toda a minha bondade e proclamarei o meu nome, o Senhor. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus fala que passaria diante dele toda a sua bondade. E até nisso nós vemos uma falta de compreensão de quem Deus é. As pessoas nas igrejas aí fora, elas falam muito de glória, né? Eu quero sentir o poder de Deus, eu quero sentir a glória de Deus, mas eles nem sabem exatamente o que é essa glória. O que é essa manifestação? E essa manifestação, irmãos, foi que Moisés teve no capítulo de número 34, quando Deus passa diante de Moisés, se revelando o seu ser, revelando o seu caráter a Moisés. No versículo 5 do capítulo 34, ele diz: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor.
E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e adorou. Quando Deus se revela, irmãos, a Moisés, olha a reação dele. Ele se prostra em adoração a Deus. Deus está se revelando a Moisés como um Deus compassivo, como um Deus longânimo, como um Deus cheio de amor, como um Deus misericordioso, mas também como um Deus justo e como um Deus que se ira. Quando nós falamos, irmãos, do ser de Deus, do caráter de Deus, nós não falamos daquilo que Deus tem. Deus não tem amor, Deus não tem justiça, Deus não tem santidade, Deus não tem ira. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus ele é ira. Isso faz parte do ser de Deus, daquilo que Deus é. Eu e você tem, Deus não, Deus é. Você tem porque Deus compartilhou com você os atributos compartilhados de Deus. Deus compartilhou com você o amor, Deus compartilhou com você a justiça, Deus compartilhou conosco a misericórdia, Deus compartilhou conosco a paciência, Deus compartilhou conosco a longanimidade. São esses atributos que Deus compartilha com os homens. Então nós temos, mas Deus não. Deus ele é. Mas em contraste com aquilo que Deus é, irmãos, nós temos a imagem do homem. Aquilo que o homem tem demonstrado quem ele é. Quem o homem é, irmãos? O homem é pecador, miserável, filho da ira, mau e desobediente a Deus. E filho de Adão. Ele é tudo isso porque ele é filho de Adão, porque ele herda a natureza caída de Adão. E essa natureza, irmãos, desobediente, mal, pecadora, ela nos impede de nos achegarmos a este Deus transcendente, santo, poderoso. E nós sempre falamos aqui, irmãos, da miséria e da condição humana, que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores, que nós somos pobres, cegos e nus. E talvez você, quando nós falamos isso, você chegue a pensar: nossa, os irmãos lá falam que a gente é miserável. Os irmãos lá na igreja falam que a gente é pecador. Ele fala para a gente lá de uma depravação total. Eu não sou tão depravado assim. Talvez você pense: eu não sou tão mal assim. Eu não sou assim como esse irmão está falando. E sabe por que você tem essa visão, irmãos? Porque o seu olho, a sua visão não tem sido vertical, você tem olhado de horizontal. Na horizontal você tem olhado para o seu próximo, para o seu vizinho, para os seus colegas, para os seus amigos. E você diz: comparado ao meu vizinho, aquele bêbado, aquele drogado, aquele adúltero, aquele mentiroso, eu sou uma pessoa moralmente civilizada. Comparado à minha vizinha fofoqueira, mentirosa, adúltera, eu sou uma mulher civilizadamente, moralmente civilizada. Eu não sou tão ruim assim como esses irmãos falam lá na igreja. Você tem olhado para o lugar errado, irmão. Quando nós olhamos na vertical, quando nós olhamos para Deus, todos nós, irmãos, nos achamos pecadores, miseráveis, pobres, cegos, nus. É esse sentimento que nós temos quando nós olhamos para o Deus Santo, para o Deus Todo-Poderoso, para o Deus que habita na luz inacessível. É esse sentimento que eu e você deveríamos ter. Irmãos, olha o capítulo 6 de Isaías. Contemple o capítulo 6 de Isaías. Olha aqueles seres, os serafins.
Olha aqueles seres que não tinham pecados, aqueles seres que eram santos. Olha o temor deles, olha a reverência deles na presença de Deus. Eles não ousam olhar para Deus, eles cobrem os seus pés, eles cobrem o seu rosto, e eles clamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se aqueles seres, irmãos, que não têm pecado, são seres santos, eles têm essa reverência diante de Deus, quanto mais nós, pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, quando você olha para Deus, Deus que é santo, justo e perfeito, você grita como Isaías gritou: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quando você olha para Deus, você dá o grito que Paulo deu em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A Bíblia diz, irmãos, quando Deus ele olha do céu, em Romanos capítulo 3, verso 10, quando Deus ele olha do céu para a terra, ele diz: não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Quando o pecador, irmãos, ele se achega a Deus, o pecador, automaticamente, o ser de Deus, o ser dele ordena que ele puna o pecador. Que o pecador seja destruído por causa da sua justiça, por causa da sua santidade. Abacuque diz que Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode olhar para o que é mal. Quando o pecador se achega a Deus, a sua justiça, a sua santidade ordena que ele puna o pecador. É automático. É por isso que quando ele ia falar com o povo, ele falava o que para Moisés? Moisés, fala para o povo não se aproximar. Nem os animais podem se aproximar, porque senão eles vão ser mortos. Lembra de Nadab e Abiú quando foi brincar no templo? O que Deus fez com eles? Lembra de Uzá quando foi segurar a arca? O que Deus fez com ele? Isso, irmãos, fala da santidade de Deus, fala da ira de Deus, fala daquilo que Deus é. E talvez a gente ache que há uma contradição na ira de Deus, a justiça de Deus com o amor de Deus que nos foi pregado domingo passado. Mas Deus não é amor. É por isso que Ele faz essas coisas, porque Ele é amor, porque Ele é bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, você ama a vida? Se você ama a vida, você deve odiar o aborto. Isso, irmãos, diz respeito a quem Deus é. Por causa do seu amor, a ira de Deus se manifesta. O salmista diz no capítulo 7 que Deus ele se ira todos os dias. Todos os dias Deus se ira contra aqueles que cometem iniquidade. Todos os dias Deus se ira contra as injustiças que os homens cometem. Todos os dias Deus está irado contra os homens. E todo mundo, irmãos, esse mundo caído em Adão, pós a queda, está debaixo da ira de Deus. Todo o mundo está debaixo da ira de Deus. Qual é a definição que a Bíblia usa para os pecadores? Filhos da ira. Filhos da ira. O mundo está sobre a ira de Deus. Os homens estão sobre a ira de Deus. Por causa da sua natureza que eles herdaram, que nós herdamos do nosso pai Adão.
Essa natureza caída, irmãos, essa natureza que provoca a ira de Deus, que atrai a ira de Deus. Por que que essa natureza, ela provoca a ira de Deus? Porque olha o que ela faz. Abra comigo em Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Assim, façamos morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Olha o que a natureza terrena ela produz: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Verso 8: mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Isso aqui, irmãos, faz parte da velha criação. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem. Se você se enquadrou, irmãos, nessa lista aqui que eu falei, você está debaixo da ira de Deus. Se você é imoral, se você é mentiroso, se você é ganancioso, se você é idólatra, se você se ira fácil, se você é maldoso, se você tem linguagem indecente no falar, você está debaixo da ira de Deus. Você diz cristão, mas é mentiroso, é maldoso, usa uma linguagem torpe, piadas maldosas, indecentes, palavrões. Você está debaixo da ira de Deus. Porque as obras da carne, irmãos, olha o que Gálatas também vai nos dizer sobre as obras da carne no capítulo 5, no verso de número 19. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas, irmãos, não herdarão o reino de Deus. Que praticam o quê? Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facções, dissensões, inveja, embriaguez, orgias. As pessoas que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus, porque elas ainda estão ligadas à velha criação, à velha natureza adâmica. Elas ainda estão debaixo do juízo, debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus, irmão, se manifesta todos os dias. Deus revela a sua ira dos céus, como Paulo diz em Romanos no capítulo 1. Deus revela a sua ira dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. A impiedade, irmãos, é a ação de ser ante Deus. E ela refere-se à inimizade e à perversidade, a quais abrem o caminho para a injustiça. Então a ausência de piedade abre o caminho para a injustiça. Então onde não há temor a Deus, e onde não há temor a Deus, existe todo tipo de injustiça. Onde não há temor a Deus, existe todo tipo de injustiça. E quando ele fala sobre a impiedade, que a ira dele se revela dos céus contra toda a impiedade, irmãos, é contrário à piedade. Piedade fala de devoção a Deus.
Impiedade fala de você ser anti-Deus, de você ser contra a revelação que Deus ele dá de si. Tanto é fato que ele vai dizer que os homens eles têm suprimido a verdade pelas injustiças. Deus tem se revelado ao homem, Deus tem se revelado à sua criação, mas os homens suprimem a verdade pela injustiça, eles são impenitentes. E é por isso que a ira de Deus se manifesta dos céus contra os homens. E onde não há temor a Deus, existe todo tipo de injustiça. Lembra nos dias de Juízes? Não havendo rei, cada um fazia o que achava o que era melhor. O tempo de Juízes, irmãos, foi um período mais terrível, um dos períodos mais terríveis da humanidade. Cada um fazia o que achava certo. Hoje eu conversando com a Letícia, eu disse para ela, eu falei para ela, se a gente viaja muito assim nas nossas conversas, irmão. Às vezes a gente faz pergunta que não tem resposta. E eu perguntei para ela assim, você já parou para pensar que se um dia, nós estamos no campo da hipótese aqui, irmãos, eu não acredito que isso possa acontecer, mas se um dia estourasse uma bomba científica aí, uma descoberta terrível que falasse assim, Deus não existe, comprovasse, Deus não existe, e toda a raça humana chegasse a esse consenso de que Deus não existe, e eu perguntei para ela, o que você acha que aconteceria com a humanidade, se todos chegassem a esse consenso que Deus não existe? Irmãos, a humanidade se autodestruiria. Não havendo Deus, não havia lei, não há por que você respeitar leis morais, não há por que você preservar a sua comunhão com o seu marido, com a sua esposa. Sem Deus, irmãos, as regras vão por água abaixo, o mundo vai por água abaixo, o homem vai se autodestruir. Porque não havendo temor a Deus, a injustiça na humanidade ela aumenta. Quando não há temor a Deus. Mas Deus ele tem se revelado à sua humanidade, pois os seus atributos invisíveis, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, podem ser claramente vistas pelas coisas que foram criadas. Por isso que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de coisas corruptíveis, como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso que Deus entregou os homens às suas paixões, aos seus desejos pecaminosos, porque Deus se revelou ao homem, mas o homem tem rejeitado a revelação de Deus, irmãos. É por isso que o mundo está sobre o juízo e sobre a ira de Deus, porque rejeitaram a revelação de Deus. E aí Deus entrega as suas paixões. Olha o versículo 28 do capítulo 1 de Romanos. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de males,
inventam maneiras de praticar o mal, desobedientes a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, visto, irmãos, que o mundo, as pessoas rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Quando nós ligamos a nossa TV e nós vemos os tipos de pecado que as pessoas cometem, irmãos, mais terríveis que nós podemos imaginar, e nós ficamos assustados porque a cada dia eles inventam uma maneira nova de fazer o mal. Já percebeu? Que todos os dias no jornal aparece um novo tipo de maldade, de crime. Porque eles estão entregues, irmãos, às suas paixões, aos seus desejos. Eles estão debaixo da ira de Deus. Estão debaixo da ira de Deus. Não se engane você, irmãos. Hoje nós estávamos na escola dominical e foi nos falado sobre a justiça de Deus. E um dos textos que nós falamos foi o texto de Asaf, no Salmo 73. Asaf, por algum momento, irmãos, ele sentiu inveja dos ímpios. Porque ele olhava para a vida dos ímpios e ele falava: Senhor, por que os ímpios prosperam? Por que a vida dos ímpios é cheia de saúde? Quanto a mim, eu manti puro meu coração em vão. Porque eu mantive meu coração puro, mas os ímpios que prosperam, a vida deles é tranquila, eles têm saúde, a morte deles é tranquila. Enquanto nós que te servimos, a nossa vida parece que é uma vida de miséria. Mas aí Asaf, ele fala que quando ele entra no templo, ele entende. Quando ele entra no templo, a partir da revelação de Deus, que Deus dá para ele, ele entende que os ímpios, eles estão andando por lugares escorregadios, que os ímpios estão andando por lugares áridos, e a qualquer momento eles vão cair. Deus simplesmente os entregou aos seus caminhos de injustiça, ao seu caminho, irmãos, de perversidade, de impiedade. Deus os entregou, e esse caminho é um caminho escorregadio. Não queira você entrar por esse caminho, viu? Um caminho que parece belo, um caminho que parece próspero, um caminho que parece mais vantajoso. Não entre por esse caminho. Porque esse caminho, irmãos, é um caminho escorregadio. E eles estão sobre a ira de Deus. Porque Deus, ele determinou um dia para trazer o juízo sobre a humanidade, sobre os infiéis, os pecadores, os ímpios. Deus determinou um dia, como Paulo diz em Atos, no capítulo 17, a qual ele vai julgar o mundo por meio do seu Filho. E todos os atos, irmãos, de ira de Deus, de indignação de Deus, de cólera de Deus contra esse mundo, agora é apenas um prelúdio do seu justo julgamento naquele grande dia. Porque ele designou um dia que ele vai julgar o mundo. No próprio capítulo 2 aqui de Romanos, no versículo 5, olha o que o texto nos diz. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus. Quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, a honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego.
Deus vai retribuir, irmãos, cada um segundo as suas obras naquele grande dia. A vida eterna àqueles que fazem o bem. Juízo, tribulação e angústia para aqueles que fazem o mal, para aqueles que rejeitam a verdade. Vocês percebem, irmãos, que o juízo de Deus e a ira de Deus, ela está ligada à verdade e à revelação que Deus ele dá de si. Que o juízo de Deus ela vem porque os homens rejeitam a revelação e a verdade de Deus. Porque Deus ele se revelou ao homem. Deus se revelou à humanidade, mas os homens rejeitaram a revelação de Deus. Às vezes as pessoas se perguntam entre si: mas e aquele povo que não conhece a Deus, que nunca ouviu falar de Deus, né? Que o evangelho não chegou até eles? Irmãos, Deus se revelou a todos os homens, mas os homens rejeitaram a revelação de Deus. Os homens preferem adorar a criação no lugar do Criador. Não tem ninguém inocente diante de Deus. A Bíblia fala que a revelação de Deus torna todos os homens indesculpáveis. Ninguém vai ter desculpa naquele dia. Senhor, mas eu não ouvi falar, eu me revelei a você. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz alusão ao outro dia, uma noite mostra a sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, nós ouvimos a sua voz. A revelação de Deus, irmãos, na criação foi manifesta a todos os homens. Para que talvez, como Paulo diz para os filósofos de Atenas, para que talvez vocês, tateando, pudessem achá-lo, encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nós. Deus ele se revela aos homens, Deus se revelou a toda a sua humanidade. Isaías diz, irmãos, que a terra, ela está contaminada por causa dos seus moradores. Porque os homens transgridem a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus. Por isso que a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Não se engane, irmãos, Deus se ira. Deus se ira. Não podemos esquecer de Apocalipse 20, versículo 15, que ninguém mais fala. Aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Você lembra desse versículo ainda? Quanto tempo, que você não ouve isso? Aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. O inferno é real, irmãos. Faz tempo, que você não ouve falar de inferno, O inferno existe. Vai ser o despejar total da ira de Deus sobre os homens, sobre aqueles que rejeitaram a revelação de Deus. Apocalipse diz no capítulo 6, no verso 15, que os poderosos, que os escravos, que os livres, naquele dia, eles desejarão se esconder nas cavernas, e eles vão dizer para os montes: caiam sobre nós, e esconda-nos o rosto daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar esse dia? Eles desejam que os montes se escondam eles da ira do Todo-Poderoso. Eles preferem que os montes caem sobre a sua cabeça do que, irmãos, estar diante de Deus e da ira do Cordeiro. Deus se ira e a humanidade, irmãos, está debaixo da ira de Deus. Aqueles que rejeitam a revelação de Deus estão debaixo da ira de Deus. E há uma revelação suprema, que é a revelação do seu Filho.
Como João diz, ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho unigênito é quem o revelou, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aqueles que rejeitam o Filho de Deus, que rejeitam a revelação máxima de Deus, estão sobre a ira de Deus e não verão a vida. Aqueles que rejeitam o Filho de Deus, que rejeitam a revelação máxima de Deus, porque no passado Deus falou de várias maneiras, hoje Ele nos fala através do Seu Filho, que é o resplendor da Sua glória, que é a expressão exata do Seu ser, e quem rejeita essa revelação está debaixo da ira de Deus. Porque, irmãos, essa revelação que Deus dá, a revelação em Cristo, a revelação máxima de Deus, é a única forma de nós escaparmos dessa ira. É a única maneira de escaparmos do juízo vindouro. É a única forma de escaparmos da ira que está para vir sobre este mundo. É nos encontrarmos na pessoa de Cristo. Porque Ele foi posto como propiciação. Ele fez propiciação no seu sangue por nossos pecados. O que é propiciação, irmãos? Propiciar, que significa apaziguar, tornar favorável ou conciliar. Deus, Ele é propiciado no sentido que a ira dele é removida. Na cruz, Cristo estava fazendo propiciação no seu sangue por nós. A ira de Deus estava sendo apaziguada. A ira de Deus destinada a este mundo impenitente estava sendo desviada. E a ira de Deus estava caindo sobre ele. O total despejar da ira de Deus caiu sobre o Filho de Deus. Foi derramada sobre Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi do agrado do Pai moê-lo, esmagá-lo. Por causa do meu e do seu pecado, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, Ele levou os nossos pecados, irmãos, na cruz. Aquele que não tinha pecado, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado para que Deus fosse justo. Era necessário que Ele derramasse a sua ira. Irmão, se Deus não punisse o pecado da humanidade, Deus não seria justo. Deus podia relevar, né? Deixar passar, né? Se Ele deixasse passar, Ele não seria justo. Ele estaria indo contra o seu ser, contra aquilo que Ele é, se Ele não punisse a humanidade. Então, para que Ele fosse justo, era necessário que Ele derramasse a sua ira. Então Ele envia o seu Filho. Ele é posto como propiciação por nossos pecados, para que fôssemos salvos da ira de Deus, para que a ira de Deus fosse lançada sobre Ele. E agora, irmãos, todos aqueles que têm fé em Jesus, todos aqueles que depositaram a sua confiança em Jesus, eles foram justificados, foram salvos da ira, e agora Deus não pode mais nos punir, porque agora, se Deus nos punir, Ele vai ser injusto, porque Ele vai também estar indo contra o seu ser, porque nós somos justificados em Cristo. Em Cristo nós somos salvos da ira. Olha o texto que nós lemos. Observe João capítulo 3. Verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você crê no Filho? Crê no Filho, irmãos? A
Antigamente a gente até falava, né? Creio. Hoje em dia a gente tem até medo. Porque eu até entendo os irmãos. Porque realmente crer não é isso, irmãos, que a gente faz. Eu creio. Não, eu tenho fé em Jesus. Essa nossa fé não vai nos salvar da ira de Deus. A fé verdadeira, irmãos, é a fé que justifica o pecador, que livra ele da ira de Deus, é a fé que Abraão tinha. A fé que leva à obediência a Deus, que se submete a Deus. É essa fé que salva o pecador da ira de Deus. Uma fé infrutífera, uma fé morta, uma fé que não produz boas obras, que não produz frutos, é uma fé morta, irmãos. E essa fé não pode nos salvar. E Deus disse: o justo viverá da fé, o meu justo viverá da fé. O poder de Deus está no Evangelho, irmãos. O poder de Deus se revela no Evangelho e os homens são salvos através da fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Mas que fé é essa? Uma fé que produz frutos, uma fé frutífera. Só essa fé, irmãos, poderá nos livrar da ira que há de vir sobre esse mundo. E não se engane, Deus vai despejar a sua ira sobre aqueles que rejeitaram o seu Filho, sobre aqueles que suprimiram a sua revelação, que rejeitaram a revelação de Deus, que rejeitaram Deus, aquilo que Ele deu para o homem conhecer. Deus vai derramar a sua ira sobre essas pessoas. Sobre aqueles que cometem aqueles pecados que nós citamos aqui, o qual causa a ira de Deus. Deus vai derramar a sua ira sobre essas pessoas. Esse Deus de amor, que as pessoas tanto falam, e de fato Ele é amor, irmãos. E o amor dele é incondicional, como João diz. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para sofrer em nosso lugar, para ser alvo da sua ira, no meu e no seu lugar. Você vê que o amor de Deus e a sua justiça e a sua ira não estão desconectados. Ele é santo, Ele se ira, Ele é justo, Ele é amor, e todos os seus atributos trabalham, se comunicam entre si. Ele despeja a sua ira porque Ele é amor, porque Ele é santo, porque Ele é justo. E Ele ama porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele se ira também. E Ele entrega o seu Filho para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham vida eterna. E Ele faz mais do que isso, irmãos. Ele faz uma coisa que não necessitava Ele fazer. Ele prova o seu amor. Ele prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não morreu por ninguém que era bonzinho, não. Jesus morreu por homens e mulheres maus, depravados, miseráveis, pecadores. Todos os seus pecados, irmãos, que você cometeu durante a sua vida, Cristo pagou lá na cruz. Todas as maldades que você fez durante a sua vida, Cristo pagou na cruz. Fomos salvos, justificados através da cruz de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos.